Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de Jack Draper. O tenista britânico consegue vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Madrid ao atropelar Tommy Paul em um duplo 6-2. Tommy Paul, que veio de boas vitórias contra João Fonseca e Karen Khachanov, não foi páreo para o tenista britânico, que vive um ano fantástico. Mais um desses jovens talentos que agora vai ali para se consolidar no top 10, né? Ele não é tão jovem, né? Tipo, por exemplo, o Alcaraz é mais jovem do que ele, né? Mas é mais um jogador que, a meu ver, ele traz algo interessante para o tênis atualmente, de ser extremamente completo, extremamente dinâmico, entende? Não é um cara que joga de apenas uma maneira, ele tem variações importantes, né? E estratégias e táticas muito boas, né? Tipo, ele consegue se adaptar bem a perfis diferentes de jogadores. E, a meu ver, é um devolvedor de saque muito bom e as qualidades dele vão se encaixar basicamente em qualquer superfície. E a vitória de hoje ela é muito mais dominante do que a gente pensava, muito pelo motivo de que a gente vê ali no Tommy Paul um tenista que se defende muito bem, que é extremamente sólido, que também traz boas variações, mas a meu ver ainda tem aquela questão de não ser o cara mais letal, entende? O Tommy Paul não é um cara que define golpes com tanta facilidade, né? Ele faz muito bem o uso de contrapés, ele faz muito bem esse uso de induzir o adversário ao erro, mas quando o adversário é o Draper, você vai ter que partir um pouquinho mais para ataque, porque ele também se defende bem. Ele também tem ferramentas para se sustentar no ponto, e o Draper, acima de tudo, ele tem paciência, né? Mais do que o Khachanov, que já é um tenista, a meu ver, que é mais sólido, por exemplo, que o João Fonseca é no momento, né? E assim, ele não tem a ansiedade que o João tem, né? E assim, o João vai se tornar um tenista gigante um dia, tenho certeza disso. Agora, ele ainda é um tenista que tem essa ansiedade de querer já atacar o tempo todo, entende, né? Tem horas que você tem que, assim, menos é mais em algumas situações, né? Tipo, você não precisa fazer muito com a bola em certo ponto. Você tem que construir o ponto para fazer a janela de ataque e não criar a janela do nada, né? E o Draper é um cara consciente disso, entende? É difícil você ver ele errando muito. Ele é um cara que sabe respeitar o que o jogo é. E eu acho que contra o Tommy Paul, ele soube devolver saque muito bem, soube dar variações de saque para que o Paul não se sentisse confortável para atacar na devolução. Então o Tommy Paul nunca conseguia começar os games de devolução incomodando o Draper, porque ele não conseguia antecipar o que o Draper ia fazer no saque. E aí ficou um jogo completamente às mãos do britânico. O que se esperava um jogo equilibrado foi quase que um massacre, né? E assim, eu falo isso até com um pouco de frustração, porque eu queria ver um jogo equilibrado, eu queria ver um jogo parelho, e no final a gente viu um jogo muito de um tenista só. Porque assim, tinha potencial de ser um jogo bem bacana, dois tenistas que têm inteligência ali de sobra, são tenistas que, a meu ver, são capazes de incomodar os melhores pela maneira que jogam, né? Mas no final, assim, um tenista teria que sair um pouco dessa obediência tática, dessa ideia de mais solidez antes, quando ele vê que não está incomodando tanto o adversário. E esse cara foi o Paul. E além disso, o Draper ele foi muito mais incisivo na hora de definir os pontos, e por isso um domínio completo do britânico que está nas quartas de final. E olhem, dá para falar que o Draper é um dos destaques da temporada ao ponto de a gente pensar: será que ele vai brigar por top 5 esse ano? Porque top 10 já tá lá, né? Tipo, o Draper hoje é um tenista top 10. Se ele cuidar bem do físico, porque o Draper pra mim não é a barreira tenística que tá impedindo ele de brigar no top 5, né? Tênis tá aí, a gente tá vendo, campeão de Masters 1000 agora, né? Já é semifinalista de Grand Slam, ele já foi capaz de fazer coisas maravilhosas, né? A questão é, mantém-se saudável fisicamente? Quem fez aquele US Open maravilhoso machucou depois. Então, assim, aí é complicado, é dose, né? Tipo, o cara é um tenista maravilhoso em termos técnicos, estratégicos. Ele é um candidato sério a ser uma ameaça, uma pedra no sapato ao que o Alcaraz e o Sinner são hoje, entende? Eu acho que o Draper tem esse potencial. Eu acho que ele joga tênis para isso, mas tudo depende dele conseguir se manter saudável, né? Porque manter saudável não é só perder alguns, evitar de perder alguns torneios, é manter o ritmo, entende? Quando você se machuca pouco, né, você mantém mais consistência, porque quando você machuca, aí você volta de lesão, normalmente você volta de um período sem jogar tênis, e que você afeta a preparação física do corpo todo, que você está recuperando uma parte dele, entende? Afeta muito, atrapalha a evolução, atrapalha a questão de ranking, então assim, mantendo a consistência e a saúde, o Draper é um cara seríssimo ali para brigar pelas primeiras posições do ranking, e a gente vê isso hoje, né? Porque ele enfrenta um tenista sólido, inteligente, né? Um cara que mostrou bastante competência nos últimos jogos e passou por cima dele. Então,
Baita vitória do Draper, baita campanha até agora, é ver até onde ele consegue ir. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.